Ei, gente, meu nome é Tainá Salles. E eu sou a Camila Gaspar. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Lei na Conversa. Direito Descomplicado. Bom, gente, esse é o 8º episódio da nossa série de podcasts da aplicação das penas. E hoje a gente vai falar sobre as penas restritivas de direitos. Tainá, conta pra gente o que é uma pena restritiva de direitos. Camis, as penas restritivas de direito, elas são uma alternativa que impede a pena privativa de direito, por ela ser mais rigorosa e não ser tão eficaz, né? Então, a gente tem a natureza jurídica regida no artigo 44 das penas privativas de direito, que elas são autônomas e subjetivas. O que significa isso? Quando a gente fala que a pena restritiva de direito ela é autônoma, é que ela não é uma pena acessória. Então, você não vai ver uma pena privativa de liberdade mais uma pena restritiva de direito. Ela não é acessória, ela é uma pena autônoma. E ela também é substitutiva. Então, significa que ela não é uma alternativa. Você não pode escolher entre uma e outra. Não. Se tiver todos os requisitos, você obrigatoriamente, o juiz, né, obrigatoriamente tem que sentenciar pena restritiva de direitos. E a gente tem 5 espécies de penas restritivas de direitos que estão regidas no artigo 43 do Código Penal, e dentre elas estão a prestação pecuniária, a perda de bens e valores, a prestação de serviços à comunidade ou entidade pública, a interdição temporária de direitos e, por fim, a limitação de fim de semana. Camis, mas me explica quais são esses requisitos para poder ter a substituição das penas restritivas de direito? Bom, gente, o primeiro requisito é que a pena privativa de liberdade aplicada deve ser igual ou inferior a 4 anos. Além disso, as penas privativas de liberdade podem ser substituídas quando a gente está diante ali de crimes que foram praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, ou quando a gente está diante ali de um crime culposo. Quando a gente fala de crimes culposos, a pena aplicada pode ser superior a 4 anos, porque vamos supor que uma pessoa se envolva no acidente de trânsito e ela tenha matado culposamente ali 4 pessoas. O juiz determina a aplicação de 3 anos para cada pessoa que morreu, configurando ali uma pena de 12 anos. Nesse caso, mesmo superando o limite de 4 anos, o juiz pode determinar a substituição da pena privativa de crimes culposos. Além disso, gente, a gente tem essa substituição quando o indivíduo ele não é reincidente doloso, ou seja, quando após a sentença, o trânsito em julgado da sentença condenatória é, de um crime doloso, esse indivíduo praticou novamente um crime doloso. Nesse caso, então, a gente não pode ter a substituição da pena privativa. Só que a gente tem uma exceção. Quando a gente tem ali uma pessoa que ela é reincidente, só que o crime que ela cometeu não foi um crime grave, tem bons antecedentes ali, né? O juiz analisa os critérios subjetivos do agente e as circunstâncias do crime, então foi ali um crime mais brando, tem uma recomendação social para que haja substituição, o juiz pode determinar que a pena privativa dele seja substituída por uma pena restritiva. Só que essa pessoa não pode ser reincidente no mesmo crime. O legislador colocou essa exceção da exceção, né? Então, quando o indivíduo for reincidente no mesmo crime, a pena não pode ser substituída. Tainá, além desses requisitos objetivos, a gente tem os requisitos subjetivos, né? Fala mais disso pra gente. Gente, isso mesmo. A gente tem os requisitos subjetivos que estão regidos no artigo 59, e eles são muitos, mas a gente não vai adentrar, aprofundar neles, até porque nos episódios da aplicação da pena a gente vai explicar um a um. Então eu vou só passar brevemente por esses parágrafos dentro do artigo 59. Então, os requisitos subjetivos, eles são a culpabilidade, ou seja, o grau de reprovação social dessa conduta feita pelo criminoso, os antecedentes, porque a gente sabe que a reincidência é quando tem um trânsito julgado, né? Só que a reincidência, ela perdura por 5 anos até a prescrição dela.
Já os maus antecedentes, mesmo a partir desses 5 anos, eles vão continuar com você até o resto da sua vida. Então, maus antecedentes. A gente também tem a conduta social, como você se comporta na sociedade, a personalidade, e se for algo mais grave, tem que ter um laudo técnico. A gente também tem o motivo do crime, por que que cometeu, não justifica, obviamente, mas é muito importante a gente entender, né? A gente também tem as circunstâncias do crime, que entra nesse entendimento, né? A situação concreta, entender o que aconteceu, até se aproveitou de uma pessoa mais frágil e tal, tudo isso é levado em consideração. É, também temos a consequência do crime, o que que resultou esse crime, esse ato, o que que resultou. E o comportamento da vítima. Se a vítima compactou de alguma forma para acontecer esse crime. Mas, Camis, me fala, como preenchido esses requisitos objetivos, como que vai ser essa substituição? Bom, gente, o juiz ele vai ter que analisar alguns critérios que estão ali disciplinados no parágrafo 2º do artigo 44, que falam que quando a pena privativa de liberdade for inferior a 1 ano e a gente tem ali o preenchimento dos critérios objetivos e subjetivos, o juiz ele vai substituir a pena privativa por uma pena restritiva ou por multa. Agora, quando a pena privativa for superior a 1 ano, o juiz vai substituí-la por uma pena restritiva e multa ou por duas penas restritivas de direitos. Essas duas penas restritivas, elas têm que ser cumpridas ao mesmo tempo e elas têm que ser cumpridas durante todo o tempo da condenação. Então, se uma pessoa é condenada a 2 anos de pena privativa, ela deve cumprir 2 anos de pena restritiva. Caso isso não seja possível, então, caso o condenado não consiga cumprir as duas penas durante todo o período da condenação, ou ele não consiga cumprir essas duas penas ao mesmo tempo porque ele trabalha, ou enfim, a rotina dele o impede de realizar esse cumprimento, o juiz deve determinar a substituição por uma pena restritiva e multa. Só que, Tainá, o que acontece quando esse indivíduo não cumpre a pena restritiva? Gente, quando o indivíduo ele não cumpre a pena restritiva, vai haver uma conversão. O que que seria essa conversão? Assim como teve a substituição da pena, então da pena de privativa de liberdade foi substituída pela pena restritiva de direito, vai haver uma correção. Então, ele vai ter uma pena, ele vai ser condenado a uma pena privativa de liberdade. E é muito importante a gente ressaltar que antigamente a gente reiniciava a pena. Quando ele era condenado, ele reiniciava a pena do zero e cumpria toda a pena na privativa de liberdade. Porém, teve o entendimento que isso viola o bis in idem. O que que significa isso? Que ele vai ser penalizado 2 vezes pelo mesmo crime. Então, a partir desse momento, eles começaram a descontar esse tempo já cumprido pelo condenado. É importante a gente dizer também que em uma situação a gente tem uma exceção em apenas uma situação, né? Que é quando a gente tem ele comete um crime antes de 30 dias. Então, se você cometeu, por exemplo, você cometeu um crime antes de 4 dias de ser liberto, você vai ser sentenciado a mais 30 dias. Então, a gente tem um mínimo de 30 dias. E, por fim, a gente tenta, se o condenado ele já está cumprindo uma pena por outro crime, o juiz ele tenta equilibrar as duas, se ele consegue pagar as duas que ele foi condenado. Mas caso não, ele vai primeiro cumprir a mais grave e depois a mais branda. Exatamente, gente. Então, a gente abordou todos os conceitos das penas restritivas de direitos e no próximo episódio a gente vai aprofundar em cada espécie dessas penas. Gente, é isso mesmo. Eu instigo vocês a acompanharem a gente em todas as redes sociais. Inclusive, a gente interage muito com vocês no Instagram. Então, a gente coloca caixinha de perguntas caso você tenha alguma dúvida. Mas fiquem livres também de comentar aqui no vídeo, ou então no Spotify, no YouTube. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau! Beijos!